Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Tech IMA. Se você que é ligado em tecnologia, vem para o Papo Tech IMA. Aqui você vai ficar atualizado com todas as novidades e assuntos no mundo da tecnologia e gestão para governo. Hoje, estamos aqui com dois convidados muito especiais, Ribamar Carvalho e a Maria Júlia. O Ribamar, ele é graduado em Economia com especialização em Análise de Sistema pela PUC Campinas e MBA em Marketing pela FGV. Já trabalha na IMA há 33 anos, ocupando vários cargos de liderança em diversas áreas da IMA. E sob sua liderança, projetos de gestão eletrônica de documentos, o famoso GED, né? No qual ele é certificado, e ele obteve já 2 prêmios aqui pela IMA, para a IMA, pelo ambiente do Senadem, 2005 e 2007. E atualmente, o Ribamar ele é gerente de governança, auditoria e compliance da IMA. E aí, Ribamar, tudo bem com você? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite, hein? Nossa, é um prazer recebê-los aqui. E também estamos aqui com a Maria Júlia Saldanha. A Júlia que é graduada em Ciências da Computação pela Unimed, especialização em gerenciamento de projetos pela Unicamp e certificada PMP. É isso, Júlia? Isso. A Júlia trabalha há 17 anos na IMA, já tem um tempo, hein, Júlia? Sendo 5 anos como analista de governança corporativa e atuando no planejamento estratégico da empresa e gestão de riscos corporativos. E já há 3 anos como encarregada da proteção, né, de dados pessoais, o DPO, que está na lei. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, a Júlia vai explicar um pouquinho para a gente. E hoje a Júlia lidera a equipe de proteção de dados pessoais, que foi certificado pelo ENAP, um curso de proteção de dados pessoais para o setor público, e junto ao TCE também em São Paulo, participando em jornadas de privacidade de LGPD. Isso. Olá, Júlia, bem-vindo. Bastante coisa aqui, hein, Júlia? Pois é, obrigada pelo convite. Obrigado a vocês por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho. Vamos começar aqui. Ribamar, todo mundo tem dúvida do que é LGPD. Explica um pouquinho para a gente o que é esse LGPD. Bem, a LGPD ela é um grande benefício, né, para o cidadão, porque ele ajuda a proteger os dados pessoais. Né? Então, isso aí o mundo todo está praticando, as empresas privadas já praticavam há muito tempo isso. A Europa, que foi onde a nossa LGPD se baseou. E a chegada dessa legislação, né, aqui no Brasil também muitas empresas já praticavam isso, e a chegada dessa legislação aqui no Brasil veio contribuir muito para a proteção de dados do cidadão. Né? E aí, dentro dessa legislação, existe vários requisitos, vários critérios, né, de poder compartilhar as informações, mas deixa o poder de decisão na mão do dono do dado. Isso é que é muito importante nessa lei. Tá bom? E durante a nossa conversa aqui a gente vai explicando melhor cada ponto, tá bom? Bom, Riba, não tem como a gente não falar nisso, né? Mas eu também ajudei o começo da LGPD aqui na IMA, a gente apanhou um bocado aí para aprender. Lógico, daí eu deixei a área e vocês seguiram, então vocês têm muito mais bagagem hoje do que a gente aprendeu e conseguiu naquela época. E aí, como é que vocês começaram essa implementação do LGPD na IMA? Para valer, na prática. Então, a primeira providência, a gente começou inclusive, né, você lembra, você era o diretor de governança na época, e a gente, quando viu que tinha que fazer a adequação da empresa, a gente começou a participar de eventos, né, tinha muita gente promovendo eventos, aí em São Paulo, no Brasil todo, e a gente começou a ir para pegar esse entendimento de como fazer a adequação. E aí nós vimos, tentando evitar o pagamento de uma consultoria e tudo mais, né, que tinha muitas consultorias saindo, se oferecendo para fazer a adequação, a gente viu que dava para a IMA fazer a própria adequação dela. E o primeiro passo foi montar um comitê, né, de LGPD, de adequação da LGPD, multidisciplinar. Então, pegamos funcionários de várias áreas da empresa que tinha muito envolvimento com dados pessoais, por exemplo, o RH, o jurídico, o pessoal de financeiro, né, e mais o próprio pessoal da governança, que era para a gente poder... Área técnica também, né, que faz a proteção de dados aí dos nossos controladores, nossos clientes. Então, a gente precisava ter a participação de cada um que tinha acesso a dados pessoais na sua área de conhecimento para ajudar
a fazer essa adequação. E foi muito bom ter montado esse comitê. Quando ele começou a fazer os trabalhos, nós tivemos a certeza que não precisaria estar fazendo a contratação de uma consultoria. Ô Riba, e a gente sabe que muitas coisas, que esse trabalho que você falou de fazer um ajuste, de juntar as áreas, somar gente para aumentar o escopo do projeto, teve um trabalho de conscientização, né? Foi necessário esse tipo de trabalho, né? Isso mesmo. Nós procuramos mobilizar a empresa através de comunicados, né, de quinzenais, fizemos uma cartilha, e aí de 15 em 15 dias, durante o ano todo, a gente ia soltando pequenos trechos da lei, que era para poder não soltar de uma vez para o funcionário não entender depois o que era aquele monte de informação, né? Então a ideia foi partilhar mesmo a lei e ficar soltando comunicados lúdicos, bem entendíveis, bem simples, num palavreado bem simples, para que o funcionário começasse a entender isso. A gente colocava primeiro o que é o dado pessoal, o que é um dado sensível, conceituava pouco, né? Isso. A gente ia fazendo conceitos, bem pouquinho, fragmentado, e depois, assim, você acha que isso aqui está infringindo ou não? Você já ia fazendo uma interação assim com o pessoal. E depois pegamos também todo o envolvimento de todos a empresa, né? Fomos devagarinho fazendo um trabalho de conscientização também com os gestores da empresa, com a liderança. Então fazíamos reuniões mensais, né? Chamava os líderes e dizia, converse com seus funcionários, que a lei está vindo aí, precisamos fazer essa adequação. E todo mundo se empenhou nisso. Isso é que foi importante. Porque, assim, até isso começou, eu me recordo, nós começamos logo que a lei foi divulgada, em 2018, algo assim, né? E nessa época a gente não tinha pandemia, mas mesmo nessa época a gente já tinha conversado e já tinha usado junto ao RH a parte de treinamento que a gente fez através de EAD. Né? Que foi uma experiência nova também para os funcionários da IMA, né? Isso. A lei exige o treinamento, é obrigatório, né, para todos os funcionários. A IMA tem mais de 800 funcionários e a lei exige, inclusive, que os gestores e os administradores da empresa façam esse treinamento, assim como tem outras, né? A lei das estatais, ela prevê também o treinamento no Código de Conduta, ele prevê o treinamento em gestão de risco corporativo e na LGPD, todo ano. E isso está tudo com a gente. Isso é importante lembrar que é todo ano, né? Todo ano tem que reciclar, tem que refazer, tem que atualizar, tem que refrescar a memória da equipe. E né, o EAD, na verdade, ele veio, não foi mesmo por conta de pandemia, nada, ele veio porque ficava inviável você treinar todo santo ano 800 funcionários. Como é que a gente para? Como é que fica adaptado isso daí? Então, a gente precisou pegar essa modalidade de curso. Isso mesmo, é isso que eu lembrei aqui, porque foi feito antes de pandemia, então não tinha a pandemia ainda. Não foi uma obrigação pela pandemia, foi uma obrigação até tecnológica, vamos dizer assim, para poder chegar e acompanhar a IMA tem acompanhar isso e chegar nessa parte aí, né? É uma solução, porque a IMA tem o pessoal descentralizado, né? Então, como é que a gente ia deslocar essas pessoas ou fazer esse treinamento, né, presencial? E antes já tinha, mesmo sem a pandemia, já tinha o pessoal que já estava em home office também, que é da área técnica, e não ia viabilizar, né? Não tinha jeito. Isso. Então, essa questão do treinamento é muito importante. Às vezes o pessoal não está implementando isso, né? Essas pessoas que começaram, porque tem muita gente ainda que nem começou, né? A gente sabe de relatos e tal. Então, que a pessoa, quando começar esse trabalho, ela lembra que o treinamento faz parte da condição de considerar implantação, né? Não vai. Isso. E, Júlia, conta pra gente aqui, o que é isso de DPO? O que acontece? Que termo bonito é esse? Pois é, DPO é a sigla para Data Protection Officer, que é a figura responsável para dar as diretrizes na empresa de como proteger os dados pessoais. Além disso, essa figura, ela é o ponto focal com o cidadão, o ponto focal entre o operador, a empresa operadora, que no caso é a IMA, e com o controlador, que no caso são os nossos clientes, e com a NPD. Então, ela é a figura que é a voz da empresa em relação à proteção de dados pessoais. Aí, no nosso caso aqui, a IMA, o DPO, ele não é uma figura só, ele é um conjunto, né? Ele é uma equipe
onde tem o encarregado e os, como é que a gente pode dizer? Os membros, né? Os membros que formam o DPO, né? Então, que ajudam na resposta. Que ajudam nas respostas, que ajudam na gente fazer as diretrizes, fazerem as normas. As definições de como que é a proteção de dados. A gente que faz toda a parte de conscientização. A gente faz a parte de monitoramento para saber se tudo está sendo protegido da forma como foi colocado como diretriz. Então, essa é a figura do DPO. Você colocou um elemento aqui, mais uma sigla nessa nosso universo aqui, a NPD. A NPD. Eu lembro que a NPD não tinha sido nem criada quando a lei foi divulgada. Inclusive, a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a empresa que vai fazer a fiscalização, né, se as empresas estão aderentes ou não à LGPD. E você bem lembrou, a ANPD nem era criada. E quando a gente foi criar a equipe de proteção de dados, a gente entrou em contato com a ANPD, perguntando se a gente podia, se o formato que a gente tinha construído aqui como DPO seria válido para a agência, né? Se a agência validaria esse formato. E o que nos surpreendeu foi que, a partir dessa pergunta, a ANPD colocou no guia deles, de como que tem que ser um DPO, esse tipo de modalidade. Ao invés de ficar o DPO só como uma pessoa, né, e ser uma equipe, e a equipe ser chamada de DPO. E isso a gente ficou bem lisonjeado, porque a gente viu que a gente estava no caminho certo e que a própria agência nem tinha se atentado para isso, né? Lembrando aqui para quem está nos assistindo que a ANPD, essa agência que a Júlia citou, é uma agência reguladora aos moldes de uma Anatel, de uma ANEEL, né, de uma empresa que faz a regulação daquele tema. Então, é essa agência que diz o que e como vai funcionar, e ela também faculta as questões das punições, das penalidades, das multas, né? Ela que faz esse... Inclusive, Márcio, só para lembrar que a ANPD, ela já está atuando na parte de punição, tá? Então, a gente já sabe que teve uma empresa do ramo de telecom, que foi penalizado, né? Então, não vai ter brincadeira. Eles estão aí, eles são uma agência, eles têm que estar fiscalizando. Agência de né? regulação, de né? regulação, né? Então, que... quem não está adequado tem que se adequar, porque se chegar lá e não mostrar que não está fazendo nada, é ali que vai ser penalizado. E nós tivemos essa adequação, né, Riva, já preocupado com esse futuro aí, né? Justamente, Como empresa pública, a gente não pode correr nenhum risco, né? Justamente. Então, a gente, justamente nessa linha, a gente fez acontecer mesmo. Tá. E, assim, o que eu queria trazer um pouco aqui, Julian, já que você, como DPO da empresa, deve ter essas preocupações e o pessoal deve perguntar o que pode e o que não pode. Entendeu? Posso pedir para a IMA não usar meu CPF? Então, é o seguinte, sem o consentimento do titular do dado, a lei prevê assim, como você pode tratar o dado pessoal? Quando a pessoa te dá um consentimento para aquilo, e tem vários outros incisos onde você não precisa do consentimento da pessoa para poder fazer o tratamento daquele dado. Então, assim, você não pode pedir para a prefeitura não usar mais seus dados pessoais num sistema que vai gerar um IPTU. Por quê? A gente está coberto num inciso em que todas as tratativas do poder público para demanda de fiscalização, tudo que tiver, você está coberto com o consentimento da pessoa ou não, o dado vai ser utilizado. Márcio, você não pode chegar para a gente e falar assim, olha, eu não quero mais que a IMA use os meus dados. Você pode não querer, mas a IMA vai usar, porque a gente tem que compartilhar os seus dados com o plano de saúde, com o banco, para a gente poder fazer o seu pagamento, com a seguradora. Fundo de garantia, INSS. Fundo de garantia, INSS. E outra, é um contrato. A gente tem um contrato de trabalho, o funcionário e a empresa. Então, também é coberto. Quando a gente tem que executar a atividade do contrato, o dado tem
você não precisa de consentimento para Então, é utilizar. sempre inerente àquela atividade e àquele Exatamente. uso do dado. Isso é Exato. importante que as pessoas entendam que, assim, você não pode pedir para não usar o seu dado Isso. por qualquer Por motivo. qualquer motivo. Se você pedir, você tem que ter um motivo, aquele motivo tem que ser razoável para ele ser aceito. Caso contrário, a operação inviabilizaria, né? Você não consegue caminhar. Já houveram solicitações, olha, eu quero que seja deletado meu nome do banco de dados da prefeitura. Não é assim, entendeu? Não dá. E complementando essas informações, para você ver mais como que nós conseguimos uma boa adequação aqui na IMA, e aquele trabalho inicial que a gente citou de conscientização, com comunicados quinzenais e tudo mais, deu resultado, que hoje todas as áreas da IMA que vão precisar compartilhar qualquer informação, às vezes está até em parceria, está formalizado em contrato, eles passam para essa equipe da LGPD para consultar. Está existindo um contrato de parceria com a empresa tal, com uma academia, com um dentista, com não sei quem, posso compartilhar os dados? Então, o que é gratificante para a gente? É saber que as pessoas, antes de jogar o dado para fora da IMA, estão consultando a equipe de LGPD. Eu acho que o que é bem relevante aqui no que você está colocando, Riba, é que essa base, esse começo, essa estruturação, essa conscientização foi bem no sólida. grupo, na equipe IMA, foi muito boa para criar essa cultura de estar preocupado, né? Exatamente. E seguir adiante, né? Com segurança, que isso traz segurança para a IMA. Imagina, as punições não são nada pequenas, os números são muito grandes. A lei prevê números muito altos de punição. Então, e o que a gente fez também, para deixar a coisa mais clara, a gente foi dando os exemplos da área da pessoa, de atuação da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa do atendimento, né, que está fazendo atendimento ao cidadão. Você precisa guardar esses dados, porque o cidadão está dando esse dado para você. Se você perder, se acontecer alguma coisa, ele já vai vir aqui direto, porque ele sabe o dia que foi o atendimento, o protocolo do atendimento, ele sabe o que ele te entregou. Então, você precisa ter noção de como você vai proteger em termos do que é viável ali, né? Não perder o documento da pessoa, enfim. Então, assim, a gente foi colocando a realidade das pessoas, na onde que poderia dar o problema com o dado pessoal. E aí, isso ficou mais fixo, né? Na mente das pessoas. É bom, mas que as pessoas entendam a complexidade que a gente também conseguiu superar. Isso. A IMA, ao mesmo tempo que ela é operadora dos dados da controladora, que é a prefeitura ou que é outros nossos clientes externos em outros municípios, a gente também é operador. Né? A gente também é controlador dos nossos dados que são compartilhados com nossos parceiros. Então, por exemplo, o RH, quando a gente fez o mapeamento interno, a gente já perguntou como você está protegendo os dados pessoais da IMA. E, ao mesmo tempo, já veja, né, como é que o seu parceiro, o seu fornecedor está protegendo os dados que você compartilha com ele. Então, plano de saúde, plano odontológico, os terceirizados, quer dizer, tudo isso foi uma preocupação no nosso mapeamento, que também deu certo. Imagina, a gente fez um levantamento dos mais de 240 sistemas da IMA. Da prefeitura, para saber quais deles que tinham dados pessoais, para ver se eles estavam protegidos. Porque a IMA já praticava isso antes, por causa da segurança da informação, em função do nosso ramo, né? já é inerente ao nosso trabalho, né? Mas com a lei só veio aperfeiçoar isso. Fizemos novas políticas, novos procedimentos, envolvemos o pessoal da segurança da informação da IMA, e aí a gente está um pouco assim, a gente se diz confortável quanto à adequação, mas a gente não sossega. A gente continua se aperfeiçoando, acompanhando no mercado o que está acontecendo com vazamento de dados, vazamento de informações, que é para a gente também ir fechando os nossos pontos fracos aqui. E em relação a essa parte da IMA ser controladora dos dados, que a gente também fez um negócio muito interessante, que, aliás, está na lei, mas a gente foi um pouquinho além, né? O controlador ele que é o responsável por dar a diretriz para o outro operador de como que você acha que tem que ser protegido os dados. Aí o que acontecia? A gente pegava e mandava pro nosso operador, por exemplo, por um convênio, alguma coisa assim. Como que você trata os nossos dados pessoais? Aí ele respondia. E a gente analisava se o jeito que ele está tratando ou não nos atenderia ou não. Se não tivesse atendendo, a gente dava a diretriz de como que ele deveria se adequar para manter os nossos dados protegidos.
Então, isso é uma coisa bem legal isso que a gente... trouxe uma segurança Isso. para as questões de contrato. A Anima assina Isso. contratos tanto com os fornecedores, né, que fornecem Isso. serviços, Isso. materiais, peça, quanto com os nossos Justo. serviços prestados, né? A Isso. nossa execução do serviço. Aí a gente tinha um outro problema que a gente tinha com os contratos passados, né? Os de antes de isso é 2018. Como que a gente vai fazer? Aí o jurídico veio com uma solução muito boa, que é a parte do apostilamento. Então, esse apostilamento ele fez um update, né, em todos os contratos, validando a cláusula de LGPD. Então, você não precisava fazer nenhum tipo de aditivo, alguma coisa, nada. Você fazia uma atualização geral em todos os contratos para poder constar essa cláusula e estar aderente. E os novos já saem. E os novos já sai saem dentro. com essa cláusula. A IMA tem 2 manuais, né? Manual de conduta dos funcionários e manual de conduta dos fornecedores. E dos fornecedores consta, inclusive, em contrato, é isso? Consta. Que ele tem que ter ciência de como é regulada aqui a operação de dados na IMA. Sim. Isso é importante porque foi uma alternativa a gente se resguardar dos furos que posseriam os fornecedores, os contratados com a gente Exatamente. fazer, né? Então, eles têm ciência daquele manual e esse manual também, assim como o manual de conduta interna, ele sempre está atualizado. Ele tem que ser atualizado todo ano também, ele é revisado. Um outro ponto que a gente começou a falar aqui é a questão dos aplicativos em si, né? Há muito tempo atrás, já a gente entrava num aplicativo, entrava num novo programa de computador e tinha um texto longo, né? Que ninguém lia, né? Essa é a verdade, né? E hoje isso ganhou uma importância fundamental, né? Que isso é a própria aprovação da sua informação dentro do sistema. É o consentimento que você está dando. É o consentimento que você está dando. Exatamente. Então, aquilo que pouca gente lia, né? Isso. Passava nas instalações, né? Hoje Exato. ele tem uma relevância importante. Sim. E é isso que, se você não ficar atento, você vai estar dando consentimento da sua informação através daquele certificado. Inclusive, por exemplo, no Portal do Cidadão, né? Quando você entra e você dá o seu consentimento, lá o consentimento tá descrito o porquê, a finalidade da utilização dos seus dados. Lá tá tudo descritinho, bonitinho, é longo também, mas precisa, porque a lei exige que quando você vai pedir o consentimento, no consentimento para o uso do dado pessoal, tem que colocar a finalidade. O titular tem que lembrando saber. aqui, né, Júlia, que não é só para os cidadãos que usam os serviços da IMA, para os funcionários da prefeitura que acessam o sistema, né, para fazer o trabalho deles. Exatamente. Também tem o mesmo grau desse termo de uso, de dar ciência e consciência. É aquela coisa, sobre isso nesse aí. caso, estaria dispensado o uso do consentimento, mas é uma forma a mais, entendeu? Que a gente colocou para reforçar a aderência, entendeu? Isso. Então, assim, não precisaria nesses casos, né? Mas vamos reforçar e vamos... De alguma forma nivela o conhecimento. Exatamente. Ninguém pode falar, não sabia, ou não tinha certeza, não, aqui está aqui, né? Então foi tudo adaptado, né? Tivemos um trabalho com o pessoal da área técnica, foi muito rápido a adequação que eles fizeram para essas políticas aí de navegação, de consentimento, proteção de dados, né? E os processos que a gente teve que refazer também internamente, entendeu? E esses processos, eles foram todos revisados e adaptados e ajustados para a legislação, os processos de trabalho interno, né? Sim. Principalmente o que diz respeito a compras, né? Esse tipo de coisa. Como é que vocês trazem isso aqui para a gente de atual? Como é que está isso hoje? Praticamente está pronto? Nós temos um benefício porque dentro da nossa área de governança, auditoria e compliance está a área de qualidade também, que cuida de todos os processos da IMA. Então, a gente trabalha de forma integrada dentro da área, né? Então, quando a gente teve que fazer a adequação, tanto o pessoal de auditoria como de riscos e de processos trabalharam em conjunto. Então, conforme a necessidade de adequação da lei, o processo já era considerado como processo prioritário. Aqui a gente tem um ranking de processos considerados prioritários, que são aqueles que estão associados à estratégia, mas também aquelas exigências de legislação externa, né?
E aí os processos já iam sendo adaptados e atualizados conforme a necessidade da lei. Iba, bem falado isso, porque isso aqui já está me trazendo um link para um próximo podcast aí, da gente trazer uma equipe aqui, vamos falar dessa questão da auditoria, dessa questão da qualidade, e somando coisas que talvez a gente não teve tempo de abordar aqui, que é a parte da gestão de risco associada ao plano estratégico da empresa. Isso é fundamental para a boa condução e a boa gestão dos planos traçados ano a ano dentro da empresa. Exatamente. Justamente. Junto com esses itens que você citou, Márcio, um próximo link, a parte de LGPD, que vem de uma lei de fora, aí, da externa, que a gente tem que se adequar. Existe também o chamado PNPC, é mais uma sigla, né, que é o Programa Nacional de Combate e de Prevenção da Corrupção. Também, aí a área de compliance que está com a gente também, que atua nisso. Então, também é um tema que é muito interessante que a IMA está se adequando, né, e existe um sistema a nível nacional que você tem que colocar suas ações de prevenção, de combate à corrupção, que a gente trabalha em conjunto com a gestão de controles da Prefeitura de Campinas. Então, a gente está muito aderente e de olho nessa legislação. Então, a gente, ao longo desse tempo, adquiriu uma expertise, um conhecimento. A equipe de compliance, ela está bem robusta, está bem segura no que diz respeito a conhecer esses detalhes e essa preocupação. Justamente. E a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, né? Para poder auxiliar aquelas pessoas que estão tendo uma certa dificuldade em fazer os seus projetos ou implementar os seus projetos de LGPD, que a gente possa auxiliar no que for possível. Né? Inclusive, a gente fez um trabalho, a gente achou um avaliador de aderência, né? Uma coisa meio online. A gente foi colocando, ele vai perguntando, vocês têm isso? Sim. Vocês têm isso? Sim. Vocês têm isso? Sim. E a nossa nota foi super alta, entendeu? Super alta. Porque a gente falou assim, mas claro que tem. Isso aqui, por que tá perguntando? Isso aqui já tinha. Tem coisa que a gente já fazia, né? Que já estava engrenado nas pessoas. E a nossa nota foi bastante alta. Inclusive, também o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que a gente tem que inserir os dados no sistema. Eles avaliam as perguntas que a gente tem que falar que tem e tem que provar, né? A gente coloca as nossas evidências. E a nota foi alta também. Então, isso a gente vê que a gente está muito mais do caminho certo. Muito certo, né? Bem concreto mesmo. Então, a gente tá bem tranquilo quanto a isso mesmo. É o que você falou, está robusto, está sedimentado. A adequação a gente considera que é só manter, ficar de olho, né? Atualizando, mantendo o programa de conscientização. Nós mantemos o nosso programa de treinamento para a empresa toda. Né? Tem a gente usando até uma plataforma EAD, já sai até um certificado para provar que a pessoa fez o treinamento. Então, realmente, nós estamos... E está cumprindo a legislação. Que a lei coloca, justamente. Né? Exige e traz como obrigatoriedade nossa. Bem, pessoal, agradeço muito essa conversa. O assunto é vasto, é muito extenso, tem muitos detalhes, tem muitos itens. A gente, vamos planejar esse próximo aí, acho que vai ser legal também para a gente esclarecer aqui esses pontos, né, que junta a estratégia com o risco e com a parte da LGPD. A gente faz uma outra sessão aqui, onde vocês vão trazer mais isso daqui. Querem colocar mais algum recado, mais alguma informação do uso? Eu só agradeço realmente a oportunidade da gente estar divulgando, né, o trabalho que a gente fez aqui na IMA. Trabalho consistente, sólido, com planejamento, né? Tem que ter esse planejamento inicial. Então, qualquer órgão público, qualquer empresa que vai tentar fazer adequação, a gente sabe que tem muitas ainda que não estão adequadas, né? Que comece a providenciar isso. E o trabalho é isso aí, é o roteiro do planejamento, para poder estar implementando o que diz a lei. É isso aí que eu queria dizer, agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar o trabalho que a gente fez aqui na IMA, né? E agradeço aí por essa oportunidade. Obrigado. Obrigada, Márcio. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, então, novamente, a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Fiquem ligados que nós vamos trazer mais informações sobre LGPD. A gente já está aqui cheio de ideias. E foi mais um papo. Esperamos você na próxima oportunidade. Até lá.